A paz, queridos. Pode sentar, fica à vontade. Senta-se em casa. Amém? Bom demais estar aqui. Estava com saudade de vocês. Não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu estava com saudade de vocês. Queridos, Deus ele não tem compromisso com a igreja grande, amém? Nem com nada grande. Eu costumo brincar com o pessoal lá que o que nasce grande é monstro. Você assiste filme, você vê que monstro já nasce grande. E eu não sou contra igreja grande. Mas eu tenho muito cuidado com uma questão que a religião me ensinou lá atrás e eu eliminei isso da minha vida. E eu fui ensinado assim, você precisa fazer grandes coisas para Deus. Eu acredito que muitos de nós já ouvimos isso. E eu cresci no Evangelho ouvindo isso. Cara, você precisa se empenhar para fazer grandes coisas para Deus. E hoje eu tenho uma visão bem diferente disso. Eu não preciso fazer grandes coisas para Deus. Eu preciso fazer exatamente o que Deus mandou fazer. Mesmo que seja algo que aos olhos de muitos seja pequeno. A maior igreja da história da Bíblia é a igreja do deserto. Milhões de pessoas. E um dia Deus chega para Moisés e fala, cara, sai fora você, depois eu começo de novo e eu vou matar todo mundo. E aí Moisés vira e fala, Deus, espera aí, não é assim não, libera a galera aí. Queridos, por quê? E eu aprendi isso, da pior maneira, que foi errando. E glória a Deus que eu tenho um pai hoje que me aponta o caminho correto. Porque se eu tivesse continuado, eu tinha matado um monte de gente, eu tinha me matado e eu tinha acabado com o meu casamento. O modo como eu pensava, eu precisei mudar aqui. E aí o que acontece? Tudo que perde o propósito, perde a necessidade de continuar existindo. Outro dia nós estamos passando por uma reforma lá no prédio da igreja. E, galera, tem lâmpada queimada, tem um monte de coisa para trocar. Por quê? Qual a lógica de ter uma lâmpada queimada? Nenhuma. Parou de funcionar, precisa trocar. Queridos, e com Deus não é diferente. Se Ele te fez para um propósito, colocou a eternidade dentro de você e de mim, e te encheu de dons e talentos, e tem um chamado específico para você, e você não vive aquilo que Deus disse para você viver, qual a necessidade dele continuar com você? Eu não estou dizendo que Deus vai te matar, não é isso. Mas Ele vai se empenhar em trazer você de volta para aquilo que Ele disse. Adoração, querido, não é dar para Deus o que a gente acha que Ele merece. É o que Ele tem que receber. Gostemos nós ou não. Essa é a questão. E adoração é a nossa vida, querido. Pastor, quando começa o culto? Começa a hora que você acorda e termina a hora que você dorme. Amém? Não é às 7 da noite. Eu já estou pregando, né? Eu ia cumprimentar vocês, mandar um abraço da igreja, da minha esposa que não pôde vir, que está com o pessoal do louvor, estou fazendo isso agora. Amém? Mas o que acontece, queridos? Abraão, quando Deus chama ele, fala, cara, me entrega Isaac. Pensa se orar por um negócio trocentos anos. E aí Deus te dá aquilo, você fica feliz 5 minutos e Ele fala, me dá de volta. Deus, espera aí, você está me zoando. Eu orei, esperei tanto por isso, você quer de volta? Sim. E aí ele pede Isaac. E aí Abraão chega para os 2 ministros lá que andavam com ele, 2 amigos, fala assim, pegamos a lenha, pegamos o menino, subiremos, adoraremos e desceremos. Ele não falou nada de entregar o filho como sacrifício. Sabe por quê, queridos? O que para quem não entende é sacrifício, para quem entende é adoração. Essa é a questão. Toda a chave ela está no entendimento. E fazer exatamente o que Deus mandou fazer, para quem entende, é adoração. Aquilo que Deus mandou fazer, querido, só é sacrifício para quem não tem uma vida de adoração. Então não vai ser pesado para você o que Deus mandou você fazer.
E por que Deus colocou você nessa casa aqui. Falei, Cris, você está trabalhando algo com a igreja, tem algum tema, algum direcionamento? Ele falou, cara, não vou falar nada. Que Deus mandar você falar, você fala. Falei, então tá bom, assim que é legal. Assim que é bom. Então eu não tenho a mínima ideia, querido, de como vocês estão vivendo. Em Deus aqui, nesse momento, como igreja. Amém? Mas eu tenho plena certeza do que eu tenho que liberar para vocês. Amém? Então você segura aí, e eu não sei se eu falo para você glória a Deus ou bem feito, porque você veio no culto hoje. O Cris me conhece, eu sou bem tranquilo para pregar. Né, Cris? Retiro de homens foi uma benção. Abra sua Bíblia, querido, em Êxodo, capítulo 20, versículo 22. Êxodo 20, 22 ao 26. Nós vamos ler por enquanto. Beleza, eu preciso dar um recado, mas eu vou dar no final para não atrapalhar o andamento aqui. Vocês me lembram, tá? Amém? Passou dos 40, você já começa a esquecer as coisas já, é terrível. Não disfarça não. Já não enxerga direito, não lembra das coisas. Êxodo 20, 22 diz assim: E ordenou o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes com os vossos próprios olhos que dos céus vos falei. Não farei ídolos de prata e nem de ouro para tentar representar a minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios de comunhão, e as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque se levantardes sobre ele o cinzel, vós o estareis profanando. Nem fareis o meu altar com degraus para evitar que ao subirdes a vossa nudez seja ali exposta. Amém? Querido, feche seus olhos mais um minuto. Põe a mão no seu coração. Hein? Pai amado, nós estabelecemos um tempo sobre a tua igreja, Deus. Um tempo de compreensão e de entendimento, um tempo de revelação, Pai. Não de novidade, não de uma revelação nova, mas de trazer à luz aquilo que o Senhor já tem dito por anos e anos, Pai. Não adianta buscarmos uma revelação, um comando novo, se nem aquilo que o Senhor disse lá atrás nós obedecemos ainda. Por isso nós estabelecemos um tempo de entendimento sobre a tua igreja, Pai. Um tempo de aquilo que o Senhor já disse ser trazido à luz, e aquilo que nós não avançamos e não obedecemos ainda. Seja uma noite, Pai querido, em que um divisor de águas virá sobre a nossa vida, Pai. Para o Senhor fazer um corte no nosso coração, Deus, e separar um tempo de outro tempo, Pai. Uma estação de outra estação. Separar os homens dos meninos e trazer um tempo de maturidade sobre a tua igreja, Pai. De todos caminharem no mesmo nível de entendimento, Pai. Nós conhecemos a revelação e entendimento que os pais dessa casa têm caminhado. E que cada filho caminha exatamente no mesmo entendimento e na mesma revelação que os pais têm caminhado, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos uma prosperidade, Pai. Não somente material e financeira, isso é secundário, mas que a nossa alma seja subjugada pelo nosso espírito, Pai. E haja um alinhamento claro e reto entre o céu e a terra. Aquilo que o Senhor tem feito, em aquilo que nós temos buscado fazer, Pai. Em nome de Jesus, que venha esse mover e essa chave sobre a tua casa nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, aqui Deus vem e traz um comando. Ele traz uma palavra que é um divisor de águas. E ele deixa claro algumas questões aqui. Eu queria falar um pouco disso hoje, de altar.
E o Cris ministrando aqui no começo, eu já fui entendendo para onde Deus estava levando, e até comentei com o Marcelo, que é um filho lá do reino, está comigo hoje aqui me acompanhando. E eu falei, Deus, já entendi para onde é para nós irmos hoje. Queridos, ele começa repreendendo a questão de fazer imagem. E nós sabemos claramente, como cristãos, a questão da imagem, da idolatria. Mais um momento nessa frase do versículo 23 me chamou a atenção. Ele fala, não façam para vocês ídolos de ouro e de prata. Por quê? Porque ouro e prata não me representam. Querido, prosperidade financeira, vamos colocar isso aqui, ouro e prata, e eu não sou a favor da não prosperidade. Não estou dizendo que o que é de Deus é o que é pobre, é o que é feio, não é nada disso. Mas a prosperidade financeira, ela não representa a Deus. No sentido de uma igreja que é de Deus é uma igreja grande. Uma igreja que é mais simples, ela não é de Deus. Querido, não tem lógica nenhuma isso. Deus já deixa claro aqui, ouro e prata não podem me representar. Então não está nisso. E isso é confirmado quando Pedro e João sobem na porta do templo. E um paralítico, ele vira e fala, cara, me dá um dinheiro aí, como a gente vê muito hoje na rua. E eles viram e dizem o quê? Olha, ouro e prata nós não temos. Mas o que nós temos, nós te damos. Querido, se ouro e prata resolvesse, aquele paralítico não estava mais lá. E não é isso que resolve. O que resolve é o que você carrega. Assim como Pedro e João, olha, nós carregamos Cristo. E isso nós temos para te dar. E o que Deus busca, querido, é uma igreja obediente. É um cristão obediente. Pastor, mas eu não sou parte dos 5 ministérios da igreja. Querido, se você não é parte dos 5 ministérios, você é parte do ministério mais tenso que existe, que é o 6º ministério. Apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, profetas, a fim de edificar os santos. Você não tem nenhuma função nominal na casa, mas você tem um chamado para ser santo. Amém? E ser santo, querido, no molde bíblico de santidade e de vida separada, já dá para rir e chorar já. Tranquilo. Você já tem muita coisa para se preocupar. Você entende isso? Então não se preocupe, querido, com ouro e prata. Se preocupe em ser obediente. Porque ouro e prata não representam o Senhor. Tem muita igreja que tem ouro e prata, mas não pode ver um paralítico e falar, olha para nós. Porque por trás dos púlpitos é uma podridão só. É um comércio, é um negócio. Essa semana nós tivemos uma reunião lá no reino, com um empresário que é um dos líderes lá do ponto onde nós estamos. E ele fez uma proposta bem decente para nós na reunião. Querendo dinheiro. E eu dei uma atravessada nele no meio da reunião. Eu não estou nem aí que ele é um cara influente na sociedade. Eu não tenho compromisso com isso. Eu não sou dessa cultura da influência política. E ele fez uma proposta bem idiota, para dizer a verdade. E eu virei e falei, cara, eu não sei se o que você conhece de evangelho é o evangelho que a mídia mostra. Esse bando de retardado que fica tirando dinheiro do povo. Aqui nós não vivemos isso. Aqui não funciona assim. Aqui o evangelho para nós não é um bom negócio. Ninguém está aqui por isso, por dinheiro. Nós estamos aqui por propósito. E o seu comentário está errado. A sua abordagem está errada. Acabou a reunião. Ah, então tá, muito obrigado. Levantou e foi embora. Glória a Deus. Eu não estou aqui para negociar, como disse o Cris, princípio. Nós estamos aqui para fazer o que Deus mandou fazer. Ai, mas e se ele pedir para a gente sair? A gente faz culto debaixo da ponte, irmão. Eu não dependo disso. Eu não dependo de lugar. Eu dependo de Deus. E Ele não vai fazer nada que o meu Deus não permita. Porque o coração de todo mundo está na mão do meu Senhor. Então, querido, não negociar a princípio custa muito caro. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo.
Você concorda comigo? Mas é o lugar mais perigoso do mundo. Porque é o lugar que nós vamos perder mais vezes. Porque não vai ser do nosso jeito. Não vai ser no tempo que nós esperamos. Não vai vir do jeito que nós esperamos. Às vezes nós estamos há muito tempo esperando algo. E um dia alguém veio falar isso comigo, pastor, eu estou há tanto tempo esperando algo de Deus. Falei, querido, será que você não está preocupado com a embalagem? Como assim, pastor? Os fariseus estudaram por anos e anos e anos, os doutores da lei sobre Cristo. E quando Cristo veio, eles cheios de leis, olharam pela janela e viram um homem simples, comum, sentado num jumento e falaram, é impossível que aquilo ali seja o Salvador. Vamos voltar para a nossa religião. Nem sempre o que Deus tem para você vem na embalagem que você espera, irmão. Então talvez nós estejamos rejeitando, porque não veio na embalagem que a gente esperava, do jeito que a gente queria. E Deus não vai mudar o que Ele tem, querido, para nos agradar. Amém? E essa é a questão. O que é visual, o reino de Deus não vem com aparência visível. Outro dia lá na igreja, o nome da igreja é Reino. Tivemos uma reunião de presbitério, muita coisa para resolver. Quem é líder da casa sabe como é que funciona. Reunião de presbitério. Um monte de decisão para tomar e nós colocamos ali tudo diante de Deus, oramos. E ficou todo mundo me olhando e falou, pastor, agora o que nós vamos fazer? Eu falei, agora nós vamos embora para casa. Já oramos e agora nós vamos embora. Como assim, pastor? E as decisões? A igreja é sua, irmão? Não, nem minha. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que vai e planta semente. E vai dormir. E não sabendo ele como, brotou no outro dia. Eu não vou perder uma noite de sono, irmão. Por preocupação de coisas que não estão na minha mão resolver. Queridos, eu trabalho na mesma empresa há 22 anos. Eu ainda estou lá. Deus não deixou eu sair. Eu já quis sair várias vezes. Deus disse não. A última vez foi no final do ano passado, eu sentei com o apóstolo Cristiano, falei, cara, é agora. Ele falou, vamos orar uma semana? Eu falei, vamos. Chegou lá ele, na outra semana, ele, cara, Deus disse não, está no tempo ainda não. E Deus já falou com você, então não faz essa cara não. Eu falei, Deus já falou, então eu vou ficar lá mais um pouco. Queridos, 22 anos na mesma empresa, eu já peguei 5 cartas de demissão. E eu fui demitido de verdade uma vez, deram baixa na carteira. E depois me readmitiram com a mesma função e com o mesmo salário. E depois de um mês eu fui 2 vezes promovido. Eu falei, Deus, qual que é a sua? Eu doido para, ir para cima do que o senhor tem. E ele falou, calma, não é no seu tempo e nem do seu jeito. É do meu jeito. E não tenta fazer do seu jeito. Querido, a pior coisa que tem é fazer o que Deus não mandou fazer. É ser provado naquilo que Deus não disse. É o terror da vida de qualquer cristão. Por quê? Porque naquele dia muitos dirão, Senhor, fizemos isso, aquilo outro. Cara, não foi nada disso que eu mandei você fazer. Então, querido, Deus não quer que você faça grandes coisas. Ele quer que você faça exatamente o que Ele mandou você fazer. Pastor, meu chamado é só ficar na intercessão. Irmão, glória a Deus. Ele deu algo fenomenal, sério demais, na sua responsabilidade. Então faça isso com muita força. Pastor, meu negócio aqui na igreja é só bater palma e juntar cadeira. Glória a Deus, irmão. Precisa disso. Seja fiel no pouco, como nós ouvimos aqui. Os meninos lá na igreja é uma briga, todo mundo quer ficar de banco. E nós não temos esse hábito. Aí um dia, cheguei para o irmão, preciso que você faça isso para mim. Pastor, eu já estou meio apertado de coisa para fazer. Mas é isso mesmo, irmão, está certo. Mas como assim, pastor? Parábola dos talentos. Aquele que tinha um e enterrou, o que aconteceu? O Senhor pegou e deu para aquele que tinha 5. O prêmio no reino de Deus por um bom trabalho é mais trabalho. Então, glória a Deus, irmão, pela sua vida. Vai para cima aí. Sua esposa está de acordo? Não, ela está. Então vamos embora, então vamos trabalhar. Sabe por quê, irmãos? Igreja, infelizmente, é sempre a mesma turminha. Quando você vai para o pega mesmo, é sempre a mesma turma. Nosso objetivo é que a turma cresça.
e todo mundo abrace a causa. Um dia eu tive numa igreja com um pastor amigo meu, 10.000 pessoas, a igreja dele. E eu falei, cara, que da hora, como é que roda aqui? Ele falou, cara, não muda nada, é a mesma coisa. Porque gente é gente em qualquer lugar. O Ministério de Jovens dele tem 1.500 jovens. E ele fez um chamado para evangelismo de rua e para pintar a igreja. Chuta quantos foram? 5 de 1.500. Então o problema não está no tamanho da igreja, está no nosso entendimento. Essa é a questão. Pastor, você fala isso porque você é pastor. Tivemos o Aljava agora, 2 semanas atrás. Eu liguei para o apóstolo Cristiano e falei, cara, eu tenho um compromisso agendado, um negócio sério que só eu posso resolver, que não tem nada a ver com a igreja. É uma questão pessoal minha. Ele falou, cara, tudo bem, eu te abençoo, mas eu queria muito que você estivesse aqui, mas tudo bem. Querido, eu não preciso que desenhe. Se o meu pai espiritual falou que é muito importante que eu esteja, eu cancelo o que eu tiver que fazer, mesmo que seja muito importante. Porque as questões espirituais, elas são muito mais importantes que as questões naturais. Primeiro é o céu, irmão, depois a terra. Abraão, sai daí de onde você está. Olha para o céu. Conta as estrelas, depois olha para a terra. Primeiro é o céu. Agora eu quero fazer primeiro as coisas da terra e quero que o céu desça. Não vai acontecer. A ordem está errada. É primeiro o céu, depois a terra. Ouro e prata, queridos, aquilo que nós fazemos não representam a Deus. O que eu sou, o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, isso não aumenta e nem diminui o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Versículo 24, ele começa a falar de fazer um altar. E ele dá 2 direcionamentos. Um altar de terra e um altar de pedra. Querido, você precisa que a sua vida seja um altar. Amém? E tem 2 tipos de altares que eu e você precisamos fazer. Vamos primeiro para o de terra. Quem tem filho pequeno aqui que já levou para brincar no parquinho? Chegou na praia, foi fazer aquele castelo de areia que não parece com um castelo, é só um monte de areia. Você junta tudo e faz aquele monte, é um castelo, e não discute com a criança, porque é um castelo na cabeça dela. Aí vai brincar no parquinho, em frente de casa. Aquela areia que fica lá no parquinho, lá, 1 semana, 1 ano, 10 anos. Fui brincar com a minha filha um dia lá, pequena, na frente de casa, no parque. Ela começou a juntar, irmão. Tinha cocô de cachorro, cocô de gato, pedaço de galho, tinha tudo. Tudo que é lixo que estava na areia, veio junto. A palavra holocausto, quando ele fala do altar de terra, não vou ler de novo o versículo, ele fala de apresentar ali os nossos holocaustos. A palavra holocausto fala de uma oferta queimada. É um sacrifício de animais. Significa queimar por completo. Holocausto. Qual a diferença de holocausto e sacrifício? Holocausto é queimar por completo, não sobrar nada. Sabe o que é queimar, como o Cristo falou aqui? Se eu quebrar, querido, esse púlpito aqui, eu pego um super bonder e dá para colar, não dá? E se eu queimar e ele derreter? Acabou. Sabe o que significa isso? O fogo é o único processo irreversível. Por isso que Deus quer que você queime. Deus quer que você entre num processo irreversível com Ele. Que você olha para a sua vida antes e fala, meu, não tem mais volta para aquilo. Eu não quero mais voltar a pescar, costurar rede, nada disso. Eu não quero voltar para aquela prática, eu não quero voltar para aquilo mais. Eu estou em outro momento com Deus. O fogo de Deus já me pegou de um jeito que não dá mais para eu voltar. Um dia uma pessoa chegou e falou, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tem medo de cair em pecado? Irmão, primeiro eu não tenho medo, porque isso não está mais em mim. Mas eu tenho temor de desagradar o coração de Deus. É diferente medo e temor. Tá, mas e se, sabe aqueles irmãos insistentes? E se você cair num pecadão assim, pastor, daqueles bem assim mesmo, falou para mim. Falei, tipo, trair minha esposa, vai, vamos chutar o pau da barraca já. É esse aí.
eu vou até o meu pastor, confesso que eu preciso ser curado. Vou até a minha esposa, confesso que eu preciso que ela me perdoe. Mas e se ela não perdoar? Eu falei, ela é uma mulher de Deus, irmãos, isso não vai acontecer. Eu conheço a mulher que eu tenho. Em Deus, não pelo que ela é boa ou má, não é isso. Eu conheço o Cristo que está nela. E eu sei que vai levar um tempo, mas eu sei que isso vai cicatrizar. E aí, o que você vai fazer da vida? Eu levanto e continuo. Da onde eu parei, eu volto onde eu caí, conserto, e a hora que o meu pastor falar para mim, cara, pode ir de novo, eu vou levantar e vou de novo. Mas assim, filho, a Bíblia diz que é assim. Você confessa e deixa. E não vai cair um raio na sua cabeça, levar uma chicotada, nada disso. As pessoas gostam de tragédia, irmão, gostam de ver os outros sofrendo. Parece que se alegra quando alguém cai. E a gente devia chorar. E fica querendo apontar o defeito do outro, mudar o pastor, mudar a igreja. Eu vou te contar, querido, se você está aí e não precisa levantar a sua mão, por favor. Mas se no seu coração, lá dentro da sua casa, você questiona o pastor muitas vezes, eu falo isso como pastor. Eu queria que a igreja fosse diferente. Eu queria que o pastor fosse diferente. Eu queria que a minha mulher fosse diferente, que o meu marido fosse diferente, que o meu filho fosse diferente, que o meu emprego fosse diferente. Irmão, você já passou isso na sua mente? Deixa eu te ensinar uma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você só consegue mudar aquilo que você ama, não aquilo que você critica. Se você não ama e só critica, quem está precisando mudar é você, irmão. Porque Deus quis mudar o mundo. E Ele amou. E por isso Ele enviou o Filho dEle. Você quer mudar alguma coisa? Então ame. Não é com crítica que você muda. É com amor. Porque só o amor é mais forte do que a morte. Não é com a nossa crítica, irmão. Murmurar, criticar e profetizar gasta a mesma coisa. Palavras. Então, faça o correto. Não atraia algo para a sua vida. Porque aquilo, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Eu não tenho preocupação, querido, com o que eu vou colher. Porque eu tomo cuidado com o que eu planto. Eu nem sempre tive o entendimento que eu tenho hoje. E ainda tenho muito para aprender. Já fiz muita besteira como pastor. No sentido de tomar decisões pela alma. Por falta de entendimento e revelação. Só que eu fui a todos aqueles, quando eu tive o entendimento do erro, a começar pelos que foram meus pastores. Eu fui um por um e me consertei. Porque eu tenho que voltar lá e consertar. Porque eu preciso amar se eu quero que alguma coisa mude. Não é ficar de longe tacando pedra. Querido, construir um altar de terra, Deus está dizendo para você. Pega tudo que está aí na sua vida, do jeito que está, sem peneirar. Com esse monte de porcaria que vai vir junto aí, junta tudo e deixa o fogo descer, irmão. Porque o fogo ele vai consumir tudo e o que for de Deus vai ficar. E o que não for é porque não serve para a sua vida e vai sair fora. Só que, irmão, faça isso. Mas não se assuste se algumas coisas começarem a cair ao seu redor. Paulo, Deus precisava que ele parasse numa ilha. E por isso Deus afundou o navio. Nem sempre quando está afundando é o demônio, tá, irmão? É porque Deus precisa te colocar em alguns lugares. E você não está entendendo o que Ele está falando. E por isso Ele começa a pegar em algumas coisas que vão mexer no roteiro da sua vida. Porque Ele precisa que você passe por alguns lugares, como aconteceu com Paulo. Se o navio não afundasse, Paulo nunca ia passar naquela ilha. E um monte de gente ia deixar de ser curado. Nem sempre é o demônio, irmão. A religião ensina a gente a pôr a culpa no demônio. E não é ele. Às vezes é Deus. E eu arrisco dizer que na maioria delas. Porque se você carrega Cristo, qual a possibilidade do maligno tocar a sua vida? Se você está alinhado. Então, irmão, não adianta repreender o Espírito Santo em nome de Jesus.
A melhor coisa que você faz é obedecer, mesmo que você não entenda. Obedece e não faz pergunta, irmão. Sorri, acene e continua. Às vezes eu tomo algumas decisões, a minha esposa fala, mas o que Deus disse? Eu falei, eu não sei, Ele só disse para ir por aqui. Vamos que no caminho a gente descobre. Mas não vamos deixar de dar um passo naquilo que Deus apontou. Amém? Holocausto é todo queimado. É viver um processo irreversível com Deus. Holocausto e sacrifício no altar. A palavra sacrifício vem de duas palavras no latim. Sarcer e facere, que significa tornar sagrado. Além de Deus queimar a sua vida toda, Ele quer que você seja só dele. Tornar sagrado. Sabe o que é tornar sagrado, irmão? Não é você bater o cartão e estar todo dia em todos os cultos na igreja. Não tem nada a ver com isso. Tornar sagrado é abrir mão de algo menor em prol de algo maior. Um dia uma pessoa veio falar comigo e falou, pastor, ora por mim, porque Deus precisa estender a mão em meu favor. Sério, irmão, o que está pegando? Esse jeito ele é meio complicado, sabe por quê? Um dia me perguntaram, pastor, por que você é tão grosso? Eu não sou grosso, irmão. Porém, o entendimento apostólico e profético, ele nos deixa insensíveis às necessidades almáticas das pessoas. Então, se não for propósito, eu não tenho tempo para falar disso. Sabe, irmão, eu tô com tanta vontade de fazer o que Deus mandou fazer, que eu não tenho tempo para ficar exigindo meus direitos. Eu tenho mais o que fazer do que ficar correndo atrás de bênção. A bênção que me alcance, se ela puder. Deus sabe meu endereço, irmão. Mais do que o correio. Então, a hora que Deus quiser, vai chegar. Eu não estou preocupado com isso. E aí, voltando, o irmão falou, e aí Deus precisa estender a mão. Eu falei, por que, irmão, que Deus tem que estender a mão? Qual a obrigação que Deus tem de estender a mão sobre a sua vida? Sendo que Ele já entregou o melhor que Ele tinha na cruz. Não, pastor, porque eu deixei tudo por Deus. Eu deixei tudo por Jesus. Irmão, que deixou tudo? Essa porcaria que você chama de vida. Fica mais longe de Jesus do que perto. Leva uma vida mais ou menos dentro da igreja. Não leva nem seu casamento a sério. Não honra sua família. Já está vesgo, banguelo e pelado. Perdeu quase tudo. E quer dizer que largou tudo por Jesus? Você não largou tudo por Jesus, irmão. Quem largou tudo foi Ele. Ele largou a glória por sua causa. Ele largou tudo por nada. E nós temos que largar nada, aquilo que a gente chama de vida, por tudo que é Ele. Vamos botar as coisas no lugar, irmão. Então vamos parar de querer exigir alguma coisa, de como se fosse possível pôr Deus na parede e exigir alguma coisa. Quanto daquilo que eu reclamo é minha responsabilidade? Quanto daquilo que eu estou esperando é a minha parte que eu tenho que fazer? É muito fácil, irmão. Você quer ver um negócio? As meninas estão lá trabalhando igual umas doidas lá para a conferência de mulheres. E eu estou no corre dirigindo, minha esposa me liga, fala, amor, passa no shopping, compra isso para mim. Passei lá, comprei umas coisas na papelaria, fui pagar o cartão do estacionamento no shopping de Taubaté, o shopping antigo lá, o velho. Eu não sei se vocês já viram, perto de uma loja ali, bem na curvinha, tem aquele negócio de realidade virtual. Que é uns carrinhos assim, que a galera põe aquele negócio. E eu estou lá pagando uma gritaria que estava incomodando de longe. Ah! Meu Deus, o que é isso? Olhei de longe, 3 adolescentes. 3 meninas adolescentes gritando igual umas doidas com aquele negócio de realidade virtual. E é um negócio de montanha-russa, estava passando na televisãozinha. E eu passando assim para ir para o carro, e Deus falou comigo, para agora um pouquinho. E eu parei, aquelas 3 gritando, uma grudando na outra e sacudindo com aquele negócio no rosto. E eu falei, qual que é, Deus, que você mandou parar? Deus falou, então, isso é religião. A pessoa acha que está vivendo um movimento violento, dá maior emoção, e um abraça e grita, e pá, mas a hora que acaba, que ela tira aquilo, ela continua no mesmo lugar, e a vida dela não mudou 1 milímetro.
É uma realidade espiritual virtual. Não, pastor, mas nós somos uma igreja apostólica. Tudo bem, irmão, mas você é apostólico e profético? A igreja eu sei que é, eu conheço o líder da casa. Mas você está caminhando naquilo que está sendo apontado? 100%? Se não, você está vivendo uma realidade espiritual virtual. É a unção da cadeira de balanço. Quem já viu cadeira de balanço aqui? Você está lá, tem movimento, não tem? Mas saiu do lugar? Só tem movimento, mas não tem progresso. Não avança. Só fica fazendo movimento. Querido, nós não estamos aqui para fazer movimento. Nós estamos aqui para incomodar você. Para meter o dedo na ferida. E se não tiver ferida, a gente faz uma. É para tirar você da região de conforto todo dia. Um amigo do trabalho falou assim, cara, qual que é a diferença do ministério tradicional com o ministério apostólico? Eu conheço bem a pessoa, falei, sabe aquela vez que você me contou que seu pastor trouxe um cara, e o cara pregou que foi um negócio alucinante, que mexeu com a igreja? Não no sentido de movimento, mas, cara, aquilo entrou assim, que tirou a gente do lugar. Sei, cara, eu lembro, nossa, foi da hora. Eu falei, quanto tempo tem isso? Ele falou, tem uns 4 anos. Então, a diferença é que a gente vive isso quarta, sábado e domingo. Não é uma vez a cada 10 anos, igual cometa. Deus dá isso para a gente todo dia. De chacoalhar todo dia. De mexer todo dia, de incomodar todo dia. Porque, querido, o mundo está esperando a manifestação dos filhos. E você precisa meter fogo nisso que você chama de vida, amém? Então faz um altar de terra. Junta tudo. Abre mão, querido, da sua vida. Do seu algo que você julga. Por quê, querido? Porque o que você vive e o que você tem ouvido é muito maior do que 70, 80 anos. Você não vai estar mais aqui. E as suas gerações vindouras vão estar colhendo das decisões que você está tomando hoje. Sério, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu já ouvi muito na igreja. Cara, eu queria ser igual ao apóstolo Paulo. Quem já ouviu isso? Quem já disse isso? Eu. Cara, esse Paulo é o cara. Vou te explicar por que Paulo é o cara. A Bíblia diz que para a gente ganhar tempo, aqui está na Bíblia, tá, irmão? Não estou inventando, não. A Bíblia diz que tinha um camaradinha chamado Estevão. E ele pregava o evangelho, um negócio louco e tal. E um dia a Bíblia diz que apedrejaram ele. E a Bíblia diz que os céus se abriram. E ele viu o Senhor. Mas ele precisou morrer. E ele foi apedrejado. E vocês sabem que as vestes dele foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Futuramente, Paulo. Sabe por que Paulo foi Paulo? Porque antes de Paulo, alguém rasgou o céu. Isso custou a própria vida. Irmão, olha para a sua vida hoje. O que você está vivendo nos últimos 10 anos como pessoa. Seu casamento, sua casa. Você quer que seus filhos e netos vivam exatamente do jeito que você está vivendo? Eu não. Estou falando do dia a dia da sua vida. As coisas ruins que a gente carrega. Você quer que seus filhos vivam isso, seus netos? Claro que não. Então você precisa rasgar o céu, irmão, para a próxima geração. Paulo, a Bíblia diz o quê? Que no caminho para Damasco, ele viu o Senhor. Ele teve um encontro com Cristo da cruz. Não adianta você carregar uma cruz se você não encontrou o Cristo da cruz. E aí ele teve um encontro com Cristo, porque os céus estavam abertos. Por que o céu estava aberto para Saulo? Porque alguém morreu para abrir o céu. Você quer que a sua próxima geração viva além do que você está vivendo hoje? Vai custar a sua vida, irmão. Vai custar a sua vida e provavelmente você seja apedrejado por causa disso. Espiritualmente falando. Só que você tem que estar pronto. Mas e se eu não viver, pastor? Se eu não conseguir dar o passo, o que acontece? O pai de Abraão, Terá, não cumpriu o que Deus mandou fazer. Porque o filho dele, pai de Ló, morreu. E ele ficou magoado por um problema pessoal, ele perdeu um filho.
Ah, mas perder um filho é terrível. Irmão, é terrível. Só que você tem que estar pronto para continuar. Você sabe o que é perder um filho, pastor? Quase. 3 anos atrás nós capotamos o carro na Carvalho. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas junto. E eu fiquei pilhado com Deus, irmão. O carro perdeu. Ninguém se machucou. Chegamos em casa à noite, foi todo mundo dormir, depois do hospital, daquele rolo todo. E eu fui conversar com Deus. Falei, que história é essa, capotar o carro? Eu falei, Deus, qual que é a sua? De capotar o carro. O Cris lembra disso. Eu falei, você está louco, Deus? Eu estava indo para o culto de ceia, escrevendo a pregação, e minha esposa dirigindo devagar. O carro pegou, aquaplanou, rodou, capotou. Eu achei que ia morrer todo mundo. Uma situação totalmente fora do meu controle, eu não podia fazer nada. Eu falei, por que você fez isso? Deus falou assim, eu precisava expor seu coração. Eu falei, mas você já não conhece o meu coração? Ele falou, eu conheço, quem não conhecia era você. Eu precisei gerar uma situação para ver até onde você ia comigo. Eu falei, Deus, e se eu perco as minhas filhas e a minha esposa? Porque o negócio foi muito sério, queridos. Deus falou assim, você quer saber o que você quer ouvir ou o que eu acho? Eu falei, pode falar o que você acha, já estamos aqui mesmo? Já capotou o carro mesmo? Ele falou assim, foi num domingo, indo para o culto. Deus disse assim, se elas tivessem morrido no acidente, você ia enterrar na segunda e pregar sobre fé na quarta-feira. Porque o que você carrega é maior do que você. Então as circunstâncias não te definem. O que te define é o que eu digo a seu respeito. Aí, querido, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Eu tenho um monte de coisa para melhorar ainda. Mas é porque Ele é bom. Irmão, não sei qual a sua situação, a sua condição. Mas isso não define você. Você não é o seu pecado. O que Deus disse a seu respeito continua de pé. Amém? Só que você precisa dar uma resposta. Para de fazer pergunta e começa a dar resposta. O reino de Deus é um reino de respostas, não um reino de perguntas. Enquanto você vai dando respostas, Ele vai te dando respostas. Deus, eu não vou dar um passo porque eu não sei o que vai acontecer. Então, se você não der um passo, não vai acontecer nada. Querido, fé, a certeza daquilo que eu não estou vendo. Irmão, você está na beira do precipício. Dá o passo que Deus põe no chão. Um dia eu fui orar. E eu estava numa situação que eu precisava tomar uma decisão, uns anos atrás. E eu fui, aquela oração evangélica linda. E Deus não falou nada. A hora que eu acabei toda a minha oratória, eu falei, e aí Deus, não vai falar nada? Ele falou, você está reclamando do quê, filho? Você não tem nada para tratar comigo, eu já te dei o cajado, diga ao povo que marche. Vai fazer o que eu mandei. E Deus, mas o mar não está abrindo. Estende o cajado. Falei, vou lá, né? E não é que abriu mesmo, irmão? Mas, querido, eu precisei vencer a minha limitação de querer racionalizar o que Deus disse, de querer ficar achando da onde que vai vir. Irmão, você não tem que saber da onde que vai vir, você tem que saber que vai vir. Amém? Sabe a bênção que a gente procura tanto? Esse versículo ele diz assim, o 24: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e vos abençoarei. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Celebrar o nome dele. Sério, pastor, mas eu estou passando um deserto. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus pelo seu deserto. Tomara que ele continue por muitos e muitos anos. Sabe por quê? Deserto. Volta lá atrás, no começo. Moisés chega para Faraó e fala: deixa o meu povo ir. Para quê? Para que celebre uma festa para mim. Deserto não é lugar de morrer, irmão. Deserto é lugar de fazer festa. Mas não estou vendo nada, mas não tem que ver, irmão. Quem põe a mesa é ele. Igual o irmão testemunhou aqui. Quem põe a mesa é ele, não é você. Você só faz a festa. Sem gastar nada, porque é ele que vai fazer. Agora, quem morre no deserto, irmão, é desobediente.
Quem morre no deserto é desobediente. Mas, pastor, eu estou aqui junto, quebrando pedra, e o irmão do lado. Moisés subiu o monte, não subiu? Ficou 40 dias com Deus? Irmão, você subir o monte e ficar com Deus não impede o outro de fazer um bezerro. Cada um caminha na revelação que tem. Se o outro não entendeu, Deus vai tratar com ele, faz a sua parte. Cada um caminha na revelação que tem. Você subir um monte não vai impedir que alguém resolva fazer um bezerro. Então faz o seu. Tenha certeza que você está fazendo o que é certo. Eu falo isso para as minhas filhas. A menor é assim: ei pai, mas não sei o que, ela não arrumou o quarto. 10 e 12. Você já fez a sua parte? Você já arrumou o seu quarto? Não. Então o que você está metendo o dedo na vida da sua irmã? Vai arrumar o seu quarto. Você vai ter que dar conta do seu quarto, não do dela. Do dela eu resolvo com ela. Mas e se ela não arrumar? Aí eu paro. Você vai querer continuar discutindo comigo. As cabeças já vai. Porque cada um naquilo que entendeu, na revelação que teve. Querido, ser abençoado tem a ver com celebrar o nome dele. Amém? E continua falando de um altar também de pedra. O segundo tipo de altar. E ele dá uma ordem, um direcionamento. Pedras não lavradas. O que é isso? Se você pegar a pedra e estender sobre ela o cinzel, a ferramenta, o martelo, e falar, não, isso aqui tem que ser quadrado para ficar bom o altar. E a pedra ela é arredondada. E eu começo a quebrar e bater nela para tentar deixá-la quadrada. Sabe o que é isso, irmão? Religião. A religião quer que todo mundo seja igualzinho. Porque a religião acha que tem que ser assim. E Deus está dizendo, pedras não lavradas. O nosso papel não é formatar as pessoas segundo o nosso modelo. Você não tem que ser parecido com o apóstolo Cristiano e nem comigo, irmão. Um de mim já dá, entendeu? Já está bom. Pelo amor de Deus. Só a santa da minha esposa que me aguenta, 22 anos de casado. Um já está bom. Eu ouvi isso, hein? Querido, todas as outras pessoas já existem. Você precisa ser você. Amém? Nós não temos que formatar as pessoas segundo o modelo que nós achamos. Porque já tem um modelo chamado Cristo. Ele é o modelo. Você entende isso? Então não adianta eu querer chegar e falar, Marcelão, não é assim, cara. Cara, se Cristo fez assim, é assim. Deus não vai interferir no seu jeito de ser, e eu não estou falando de caráter. Estou falando de personalidade. Uns falam mais, outros riem mais, outros são mais quietos. Isso é o seu jeito. E Deus vai usar você do jeito que você é. E não estou falando de pecado e de caráter. Isso Deus vai tratar com cada um de nós. Mas, irmão, jeito, cada um tem o seu. E não adianta eu querer formatar a pessoa. A gente vê a igreja, querido, que infeliz, a igreja tem 1000 pessoas. 300 parece que o pastor, parece xerox do pastor, fala igual, mexe a mão igual, faz os gestos igual, tem o trimelique igual. 300 parece com o demônio e 300 parece com nada. E tem 100 que está tentando ser crente, que é o que sobrou o restinho. Irmãos, tem que ser parecido com Cristo, amém? Qualquer coisa fora disso é interferir naquilo que Deus estabeleceu. Já existe um modelo perfeito, o mundo, querido, ele não precisa de outro Cristo. Por isso, tudo aquilo que eu faço para Deus não tem mérito nenhum. Um dia uma pessoa chegou e falou, pastor, mas o que eu faço para Deus? Irmão, imagina que esse púlpito é uma churrasqueira gigante, um altar. E está o fogo assim dessa altura. Sua vida é um sacrifício vivo? É. Então a gente pega, você põe aqui, queima até acabar. Até a cinza caiu no carvão. Acabou. Sobrou alguma coisa? Não. Então não tem mérito, irmão. Queima todo dia tem que queimar e não sobrar nada. E que mérito que você quer, irmão? Não, pastor, que eu queria ser reconhecido. É no IML, irmão. Você vai ser reconhecido, não é na igreja. Que não é lugar disso. Oportunidade, irmão, no Raul Gil. Não é na igreja também.
Pastor, eu queria os meus direitos. É no fórum, irmão, seus direitos, não é na igreja também. Igreja é lugar de morrer e servir. E se tornar parecido cada dia mais com Cristo. Qualquer coisa fora disso perdeu o propósito. Você entende isso? Qualquer modelo fora de Cristo é uma profanação. E ele diz, no versículo 26, nem fazeis o meu altar com degraus para evitar que subindo a vossa nudez seja exposta. Sabe qual é o problema hoje, irmão? Tem gente subindo demais. Tem gente se achando que é dar aula de teologia para Deus. Quer achar assim que é o polícia gospel. Ministério apologético. De irmão falou, não, eu estou falando isso, pastor, porque eu preciso defender a Bíblia. Irmão, quantos anos você tem? 30 e poucos. Irmãos, a Bíblia tem mais de 2.000 anos. Você reparou, só para ficar a dica, que bem antes de você nascer a Bíblia já estava, e depois que você morrer ela vai continuar? Que Deus não precisa que você o defenda? Eu acho que ele é bem grandinho para se virar sozinho. É que você fica pregando esses negócios de paternidade aí, né, pastor? A ninguém chamei de pais. Mateus 23. Eu sei que está escrito lá, irmão. Então deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Pode fazer, irmão. Vamos lá, filho. Vamos, unção pastoral voltando aqui para ter paciência. Aí ele fez a pergunta que ele queria fazer. Pastor, porque Jesus nunca chamou os discípulos de filhos. E os discípulos nunca chamaram ele de pais. Responde essa agora, pastor. Rapaz, eu não gosto disso, mas eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Então me responde você, por que que Jesus disse, eu vou para o meu Pai e não vos deixarei órfãos? Hã? Nossa, pastor, não tinha pensado nisso. Minha avó dizia que de pensar morreu um burro. Seu problema é que você não pensa, irmão. Você fica repetindo o que falam na internet. Agora, quando você tiver com problema no seu casamento, você põe o computador na cabeça e pede para o pastor da internet orar pela sua vida. Não, pastor, aqui, como é que chama lá, Cris? Você que lê bastante a Bíblia? Aqueles caras que ficavam conferindo tudo na Bíblia lá? Não, é outro. Aqueles caras que iam, a galera, eu esqueci o termo. Bereanos, obrigado, irmão. Os bereanos, ele falou, não, pastor, que a gente tem que ser bereano. Falei, irmão, se você ser bereano com um pastor que você não conhece, tudo bem. Agora, eu fiz seu casamento, ó, infeliz. Eu cuido da sua vida há 10 anos, você vai querer dar uma de bereano comigo? Deixa de ser palhaço, irmão. A gente anda junto há 10 anos, fica ouvindo porcaria na internet. Você come comigo, anda comigo, chora comigo. Vai querer ficar questionando o que eu estou pregando, irmão? Você come na minha mesa, rapaz. Não, pastor, mas é que agora é a nova revelação. É a nova ordem mundial, é o demônio. Não tem nova revelação. É uma gente que eu vou falar para você, viu? Deixa eu voltar para a pregação aqui que eu perco a paciência. Irmãos, Romanos 12 diz assim no versículo 3, não pense de si mesmo cada um, além do que convém, nem mais e nem menos. E eu vou falar rapidinho aqui, segundo o apóstolo Cristiano, eu tenho mais 15 minutos para terminar a pregação. Eu acho que dá tempo. 7 coisas importantes, irmão, sobre você fazer da sua vida um altar. Se você está anotando, se quiser anotar também. Primeiro, um altar é um lugar de santidade. Irmão, santidade é você fazer da sua vida um altar. Amém? Santidade é você se comprometer com Deus. O problema é que em muitos lugares, as pessoas, por falta de entendimento e revelação, elas resolvem pagar pela presença. Ela quer ir num show gospel para ver se ela recebe algo de Deus. Não, pastor, aqui a gente já entendeu esse negócio de show gospel. Glória a Deus, irmão, mas tem gente que ainda não entendeu, e eu estou falando lá do reino e daqui também, que acha que o dízimo e a oferta é um tipo de pagamento. E porque eu estou pagando, eu posso, devo e quero uma pregação super top.
E o louvor tem que estar do meu gosto. Um dia chegou uma criatura abençoada lá e falou: ei, pastor, eu queria fazer um pedido. Pode fazer, irmão? Irmã, eu queria que tocasse aquela música que eu gosto. Irmã, liga na Metropolitana. Escolher música na rádio, irmã. Aqui é ele que escolhe as músicas. Como é que é? Né? Aqui não é lugar disso. Tem gente que não entendeu. Só que acha. Sabe qual é o problema, irmão? Vem para a igreja para ouvir alguém que esteve com Deus cantando. Para ouvir alguém que esteve com Deus pregando. Um dia eu fui pregar num lugar, o irmão chegou e falou: pastor, posso tirar uma foto? Rapaz, você quer tirar uma foto de mim ou comigo? Não, pastor, com você. Eu falei: para quê? Não, pastor, se não quiser tirar, não tira. Não, irmão, eu tiro, só estou querendo te ajudar a não fazer bobagem. Para quê? Para postar na internet, para mostrar que a gente é amigo? A gente não é amigo. A gente se conhece de vista. Qual o fundamento disso? Qual a base disso? É querer mostrar que anda com alguém que teve com Deus? Sabe, vim pregar o Luiz Hermínio, eu preciso tirar a selfie com o Luiz Hermínio. Apóstolo Cristiano, tira uma selfie com a... Cara, tem uma coleção de selfie, glória a Deus, irmão. Mas e a sua vida? Quando você vai ser o próximo Luiz Hermínio? Quando você vai botar para fora o que Deus plantou aí dentro? Quando você vai parar de ficar na fila da oração e vai vir aqui orar pelas pessoas? Não, pastor, a gente tem que olhar para a cruz, né? Sim, mas quem olha para a cruz aprende. E quem vai para a cruz ensina. Então está na hora, irmão, de parar de olhar para a cruz e começar a ir para a cruz. Para ensinar a próxima geração que está vindo. Porque essa história já é velha na Bíblia. Se levantou uma geração que serviu ao Senhor. E depois se levantou uma geração que não conhecia. Por quê? Porque quem conhecia não pegou a próxima geração e falou: olha, esse aqui é Jesus, essa aqui é a próxima geração. Precisamos viver uma vida de cruz, irmão. Não ficar somente olhando para ela. Amém? Irmão, seu melhor culto deve ser antes de vir para o culto. Guarda isso. Seu melhor culto tem que ser antes de vir para o culto. O culto acontece aqui, porque ele aconteceu primeiro, lá na sua casa. Amém? Lá no seu secreto. Outro dia me perguntaram do secreto e eu falei: irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Não, pastor, é que a minha esposa, ela é meio complicada assim. Mas eu estou indo para o meu secreto. Irmão, me explica uma coisa. Vamos ler o versículo. Entra no teu quarto, Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. É isso que está escrito? Irmão, mostra para mim aonde fala que você tem que entrar sozinho. Isso é egoísmo gospel. Você está querendo voar e largar sua mulher para trás, irmão? Parou tudo. Pega ela e leva ela junto para o quartinho. Leva ela junto para a intimidade com Deus. Porque Gênesis fala que o Senhor os viu, os formou e os chamou Adão. Então Deus deu para o homem e para a mulher o nome de Adão. Então quando Deus olha para mim e olha para minha esposa, Ele não vê um homem e uma mulher. Ele vê Adão. E por causa da queda, Ele submeteu a vontade da esposa ao marido. Amém? E colocou o marido como sumo sacerdote da casa. Na verdade, da casa não, da esposa. A Bíblia nunca diz que o homem governa a casa. Diz que o homem governa a esposa. E a esposa governa a casa. Então, irmão, não se mete quanto detergente ela usa. Não é problema seu. Amém? Para de se meter onde não é sua área. O governo da casa é da mulher. E se ela não está governando a casa direito, é porque você não está governando ela. Então o bagulho virou para o seu lado agora. E qual o seu papel, irmão, como sacerdote? É ensinar para a sua esposa, que é Adão diante de Deus, o que é ser sacerdote. Porque Deus levantou um reino de sacerdote.
Ah, mas minha mulher tem que ser submissa. Aqui não acontece isso, graças a Deus, só lá no reino. Os caras falam, ei mulher, você tem que ser submissa, eu sou o cabeça. Sabe o que é submissão? Eu sei que você sabe porque o Cristo já pregou isso. Mas eu vou falar de novo para gravar bem. Submissão é ajudar a cumprir a missão. Só que é difícil ajudar alguém que não sabe para onde está indo, irmão. Então você tem que saber primeiro qual é a sua missão para sua mulher poder te ajudar. Senão fica difícil. O cara não sabe para onde vai, aí fica complicado para a mulher também. Então, é um processo, é um fluxo de autoridade. Segundo ponto, altar é um lugar de sacrifício. Irmão, presta atenção uma coisa. Tanto eu quanto o apóstolo Cristiano, a gente não pode te dar em 1 hora de pregação o que nós levamos uma vida para aprender. É impossível isso. Não dá para meter um pendrive na minha cabeça e enfiar na sua depois e transferir tudo. Não tem como. Porque Deus trabalha por processo. E você vai precisar ter a sua experiência com Deus. Por isso, você precisa entender, ter relacionamento com Deus e precisa de algo chamado discipulado. E discipulado não é uma apostila. A gente usa apostila. Mas o discipulado é a hora que o seu líder chega para você e fala, não, está errado, não é assim que faz, não é para você ir por aqui, não é para você tomar essa decisão, porque aí ele entrou, irmão. A palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem é a palavra? Cristo. Não é uma Bíblia, é Cristo. Então a espada que entra, é Cristo que entra. Quando a sua vida vai mudar? Quando Cristo entrar. E dividir a sua vida. Separar as coisas. Altar é um lugar de sacrifício. Não espere alcançar o que Deus tem para você sem custo nenhum. Não tem Black Friday, promoção, não tem isso. Vai custar tudo o tempo todo. Terceiro ponto, altar é um lugar de serviço. Quem trabalha aqui numa empresa, em alguma outra coisa, você tem uma ferramenta de trabalho, não tem? Nem que seja uma caneta ou um computador. Qual a ferramenta de trabalho do sacerdote? Altar. Altar é um lugar de serviço. Só pode servir a Deus e as pessoas quem tem o altar. Porque altar é lugar de serviço. Querido, para mim é muito claro, eu falo do que eu estou vivendo. Pessoas que têm dificuldade em servir, são pessoas que têm dificuldade em fazer da vida um altar. Simples assim. Porque quem tem o altar não tem dificuldade em servir. E vai custar para todo mundo, irmão. Lá em casa até o cachorro sofre. Quem reclama de solidão é porque não sabe o que é ser cachorro de pastor. Esse dia ela rosnou para mim. De verdade. Ontem correndo, querido, virando direto na igreja até 2, 3 horas da manhã, para fazer um monte de coisa, a gente com a galera. Eu na cidade ontem comprando umas coisas, eu lembrei, meu Deus, faz um dia que acabou a ração do cachorro. Coitado do cachorro, está um dia sem comer. Corri lá, comprei, corri em casa, pus a ração. Querido, até o cachorro entra no rolo. Sobra para todo mundo. Porque altar é um lugar de serviço. Servir vai custar tempo, servir vai custar dinheiro. Sério, pastor? Sério. E muito dinheiro, é pouco não. Vai requerer investimento. Porque, sabe, irmão, de graça é a salvação. Só. O resto vai custar investimento. Pastor, mas Deus disse que vai suprir. Sim. E Ele está esperando você entender isso. Sério, pastor? Sério. Você já ouviu sobre quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Já ouviu? Amém? Vocês estão com medo de responder, irmão? Estou bravo, não. Então, se você ouviu, irmão, você ouviu errado. Porque Jesus nunca multiplicou os pães e os peixes. A Bíblia diz que Ele tomou, deu graças e repartiu. E a coisa aconteceu.
Está escrito assim na Bíblia. Sabe quando que você vai prosperar? Quando você for grato pelo que você tem, seja pouco ou muito. E quando você repartir. Reter não é sinal de prosperidade. O maior investimento que você pode fazer no reino de Deus. Principalmente quando você tem certeza que você tem um pastor honesto. Você não precisa ter medo de semear. Essa é a questão. Sempre que eu posso, eu semeio na vida do meu pastor. Com muita força. Às vezes é aos olhos de muitos pouco, mas para mim, eu sei quanto custa. Mas eu não deixo de semear na vida dele. De forma nenhuma. E não é só dinheiro, não, irmão. Não é só dinheiro. Às vezes o seu pastor precisa só receber uma mensagem perguntando se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa. Se a gente recebesse o tanto de oração como a gente recebe pedido de oração, nossa, estava virando anjo já. De tão glória que ia estar. Quarto ponto, eu vou tentar acelerar aqui. O Cristo fica me atrapalhando na pregação. Um altar é um lugar onde Deus se revela. Não espere que Deus se revele, irmão, se a nossa vida não for um altar. Adoração é dar o que Ele quer receber e não o que nós queremos dar. Amém? Adoração é um altar. Vou só dar um exemplo aqui. Eu tenho uma playlist que eu fiz, que são as músicas que eu gosto. E eu chapo com as músicas direto. Até que um belo dia, eu fui e eu me senti como Sansão no meu quarto. Como das outras vezes eu me levantei e não aconteceu nada. Irmãos, eu fiquei lá 1 hora e eu desliguei o som e falei, Deus, e aí? Qual que é? Não está afim de conversar comigo hoje? Deus falou, cara, eu estou muito afim. Mas você tem que parar com essa religiosidade sua. Eu falei, eu? Religioso? Aonde? Toda vez que você vem com essas músicas aí. As mesmas músicas. Eu até gosto, mas você já perguntou o que eu quero? Ouvir no dia? Eu falei, não. Nem sabia que o senhor tinha gosto musical. Eu falei, então fala o que você quer. Irmãos, eu me recusei por uns 5 minutos. Deus mandou eu colocar Irmão Lázaro e Nelson Ned. Eu falei, Deus, está amarrado, é o demônio que está falando. Estou acostumado a ouvir Rodolfo, entendeu? Muro de Pedra. E Deus falou, cara, foi Deus, você está me tirando. Ele falou, não, bota aí. Irmãos, nunca foi tão bom estar com ele, ouvindo o Irmão Lázaro e Nelson Ned. Mas não é porque a música é boa, não é isso. Ou é ruim, não é nada disso. É porque é o que ele queria naquele dia. E foi chapado, e no outro dia eu pus de novo e não aconteceu nada, porque no outro dia era outra coisa. Então não tem esse negócio de toca aquela música que Deus vem. É o que você quer ouvir. E aí ele vem. E ele não vem para ouvir música, irmão, ele vem para ouvir seu coração. Porque música ele tem lá, melhor que aqui. Aqui a gente bate palma, lá bate asa. Ó, outro nível. Entendeu? Aqui é zoado, a gente faz um mais ou menos aqui. O altar é um lugar de definição. Vivo, morto. Inteiro, queimado. Era, agora não é mais. Altar é assim. Não tem meio termo. A sua vida é um altar quando a sua vida parar de ter meio termo. Uma vida de meio termo é uma vida meia boca. Às vezes é tão ruim que é uma boca inteira, não é nem meia boca. O altar é um lugar de definição. Irmãos, Deus chegou para Jacó e falou para ele, agora você vai ser Israel. Deus está dizendo, todo mundo te chamava de ladrão, agora eu estou te chamando de Israel. Irmão, você não é seu erro. Quer um cara pior que Jacó? Só que um dia ele decidiu ter um encontro com Deus. E Deus marcou a vida dele. Todo mundo conhece a história. Ele foi tocado na juntura da coxa e ele saiu dali mancando. Pastor, quando a minha vida vai ser um altar? Quando você não andar mais do jeito que você andava. Igual Jacó. Quando ele te marcar e você sair daqui manco espiritualmente. Entendendo o que você tem que fazer. E nada te tira do foco. O altar também, ponto 6, e eu já vou terminar daqui a pouco, libera o seu destino.
Irmão, você crê que uma grande nação está dentro de você? E talvez você nunca pise lá, mas muito provavelmente você seja levantado para chorar por aquela nação. Querido, o que você carrega dentro de você? Outro dia eu estava assistindo um filme, irmão, e Deus me deu um estalo no meio do filme. Falei, Deus, mas até no filme. Estava assistindo o Homem de Ferro. E aí eles vêm assim, voando e chega lá no lugar, e ele sai andando, daqui a pouco a armadura sai e ele sai normal de roupa. E aí parece que congelou 5 segundos e Deus falou aí, ó, é desse jeito. Eu falei, o que é desse jeito, Deus? Agora não entendi mais nada, você falando, me atrapalhando de ver o filme. Ele falou, é assim, ó, ele é indestrutível, porque ele tem algo que cobre a vida dele. Mas por dentro ele continua sendo homem. Mas o que sustenta ele, na verdade, é aquela energia que está dentro do peito dele. Você é indestrutível porque a minha glória, a minha graça te cobre. Mas o que sustenta você de verdade é o Cristo que você carrega dentro de você. E aí você não pode esquecer que dentro de tudo isso você é homem, tá? Irmãos, a igreja por muito tempo nos ensinou a ser tão santo que a gente esqueceu de ser gente. A gente esqueceu de chorar, de sentir dor, de ficar triste, de amar, de ter contato, de abraçar, de chorar o que o outro chora, de rir com o outro. A maior responsabilidade nossa hoje é humanizar a igreja de novo. Outro dia eu fui pregar no lugar, o pessoal ficou escandalizado. Eu contei um monte de exemplo da minha vida pessoal. E eu falei para o pastor, falei, cara, o púlpito não é lugar da gente falar que a gente é top e não erra nunca. É da gente mostrar onde a gente erra. E que tem um Deus que com Ele é possível a gente acertar. Ninguém está aqui para ficar tirando onda de perfeito. O foco não somos nós, queridos, é Ele. E só tem um jeito de eu mostrar Ele, é mostrar de onde Ele me tirou. É mostrar onde Ele me curou. É assim que acontece. É você se expondo, não é você se escondendo. Irmão, toda a sua vida pode estar sendo uma luta para manifestar o destino que você carrega em Cristo. A sua vida não é uma experiência. Último ponto para eu terminar. Um altar libera a sua herança. Abra sua Bíblia em Gênesis 13, 14. Para a gente terminar. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Diz assim: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem o lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Lembra daquela música, Por Todo Lado? É disso que está falando aqui. Versículo 15: toda a terra que você vê, eu te darei, a ti e à tua descendência, herança, para sempre. Versículo 16: tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. 17: levanta-te e percorre essa terra em todo o seu comprimento e largura, porquanto eu vou te dar. 18: então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhais de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Queridos, algumas chaves aqui para a gente terminar rapidamente. Você tem promessa de Deus na sua vida? Eu sei que tem. Coisas que Deus disse há anos e não se cumpriram ainda, eu sei que tem. Eu tenho, o Cris tem, como ele disse aqui. Pastor, quando isso vai acontecer? Você vai entender isso agora, irmão. Quando isso vai acontecer? Observa bem o que Deus te disse nesses anos e o que Ele tem dito nessa casa. Observa bem a dimensão daquilo que Deus está dizendo nesses dias, para a sua vida e para essa casa. E Ele está dizendo, isso é para você e para a sua descendência.
Primeira chave, irmão, está no versículo 17. Está vendo tudo isso que eu te disse? Levanta e percorre. Irmãos, você precisa ter uma atitude. O que você está fazendo para caminhar na direção daquilo que Deus disse para você? Você tem promessa de nações? Eu tenho. Eu tirei o passaporte agora há pouco tempo e estou fazendo inglês. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para fazer inglês. Eu também não, irmão. Estou fazendo pela internet. Tem um monte de aula lá, você aprende coisa pra caramba. Até que Deus me dê a condição, eu vou fazer o que tem para fazer. E senta lá, irmão, e videoaula, e vamos embora. YouTube está lá para isso. Aprende alguma coisa diferente. O que você está fazendo para caminhar na direção daquilo que Deus te disse? Pastor, eu tenho chamado com criança. O que você está fazendo, irmão? Que não está fazendo a pedagogia da vida ainda. Que não está buscando um curso para se aprimorar. Que não começou a servir no básico. Eu tenho chamado com o pessoal de rua. E o que você está fazendo que não está na rua, irmão? Fora do horário de culto. Eu estou esperando o envio do pastor. Está enviado, irmão, em nome de Jesus. Você não depende de alguém pôr a mão na sua cabeça. Você depende de alguém que pôs a mão dentro de você. E plantou a eternidade aí dentro. Só avise o seu pastor para ele te enviar. E dar cobertura e apoio para a sua vida. E eu sei o chamado que essa casa tem. Vocês já fizeram muito isso lá atrás. E não morreu, não. Deus só está realinhando as coisas. Para preparar para algo muito mais intenso. Muito mais profundo. Você crê nisso? Então você precisa dar uma resposta. Levanta e começa a percorrer em direção àquilo que Deus te disse, irmão. Amém? Mas quando vai começar, pastor? Eu espero que comece hoje, irmão. Porque tudo isso está relacionado com o altar. Porque Abraão foi e levantou um altar para o Senhor. Mas isso só aconteceu depois de um ponto, que está no versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, Deus se revelou a Abraão e liberou a promessa para ele. Por que depois que Ló foi embora? Sabe aquela passagem de Isaías que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor? Por que cita esse ponto? Por que é no ano que morreu o rei Uzias? Porque Uzias era primo do profeta Isaías. E Isaías só sabia profetizar metendo o dedo nos outros. Ai desse, ai daquele outro. O rei morreu, caiu a casa, acabou a moleza. Agora você vai ter que ser profeta de verdade. Acabou a mamata do seu primo, seu rei. E se abastecer o carro de graça e fazer tudo na faixa. Agora você vai ter que ser de Deus, irmão. Acabou a moleza. Eu vi o Senhor. Ao invés de ai daquele, agora é ai de mim. Eu começo a mudar a minha vida, para depois querer tocar a vida das pessoas. E o que isso tem a ver com Ló? É a mesma coisa. Por que depois que Ló foi embora? Ló era sobrinho de Abraão. E se você estudar toda a história de Gênesis, Ló nunca construiu um altar para o Senhor. Ló oferecia holocausto no altar do tio. Deus só vai liberar o que Ele tem na sua vida quando os Lós da sua vida forem embora. Gente que não quer nada com nada de Deus, irmão. E eu não estou falando do seu marido, da sua esposa. Estou falando de gente que anda com você e só encaroça, só atrapalha. Que não tem uma vida de altar. Irmão, corte esse tipo de gente da sua vida. Gente que não levanta um altar para Deus vai atrapalhar a liberação do que Deus tem para a sua vida. Ande com quem tem altar e pare de andar com quem tem discurso. Ló só sabia oferecer no altar do tio. Quando Deus liberou sobre Abraão? Quando Ló foi embora. Por quê? Porque se Deus libera a bênção, aí que Ló não ia embora nunca. E aquele que não tem o altar não tem o direito de tocar naquilo que Deus vai liberar. Aquilo que Deus tem para a sua vida, irmão. Aquele que é preguiçoso e vagabundo espiritualmente, que não quer ter uma vida consistente com Deus, que não se posiciona,
não tem o direito de tocar naquilo que Deus tem para você e para sua casa. Então, irmão, que os lós da sua vida saiam. E que Deus libere. E que os lós da igreja saiam também. Quem não quer ter vida com altar, irmão, a gente paga uma marmita e dá dinheiro para o ônibus, para ir embora logo. Porque eu não preciso de muitos. Eu preciso de gente obediente. Nós estabelecemos o presbitério lá da igreja, eu sei que vocês estão fazendo isso aqui também, nós estamos na mesma vibe. E um dia eu falei, Deus, tem mais alguém que é pastor, que é apóstolo e tal, não sei o quê, orando como pastor da igreja. Deus falou, para de falar disso. Eu falei, Deus, mas eu me preocupo. Ele falou, não, para. Você tem que se preocupar em levantar gente obediente. Não em levantar pastor, profeta, nada disso. Isso eu vou te apontar no momento certo. Porque tem gente levantando, parece que é fabriquinha de pastor. É um monte de pastor. Mas obediente que é bom não tem nenhum. Então eu não quero gente com título, eu quero gente obediente, com título ou não. Deixa que o presbitério, a responsabilidade eu te aponto. Se preocupe em levantar filhos obedientes. E ser obediente, querido, é fazer da sua vida um altar. Custe o que custar. Fique de pé no seu lugar, irmão.